Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a iguana. Aqui ao meu lado, Gustavo, que vai explicar um pouquinho para a gente alguns aspectos e curiosidades dessa espécie tão interessante. Gustavo, explica para a gente a origem desse animal. Então, a iguana, originalmente ela tem a distribuição em toda a Amazônia, né? E também bastante Mata Atlântica. Então, quando a gente fala de Amazônia, floresta amazônica, ela vai pegar a Venezuela, vai pegar as Guianas, Suriname, toda essa parte aí, lógico, também o Brasil, né? E ela tem uma ampla distribuição no Nordeste e Norte, da região Nordeste e Norte do Brasil. Tá? Inclusive, no Nordeste ela é muito apreciada como um prato especial lá. Legal. E para a pessoa que gostar, hoje em dia está bastante comum, né, esses animais mais exóticos, né, espécies alternativas aí. A pessoa que quiser ter um animal desse, tem muito trabalho para manutenção. O que deve basicamente ser feito para a pessoa poder manter um animal com qualidade e para a qualidade de vida do animal também, Gustavo? Tá, então assim, iguana é um animal que eu não recomendo como o primeiro réptil que você vai criar, porque ele demanda um pouco de trabalho. Por quê? Quais são os quesitos básicos que a gente precisa ter para criar um réptil em casa? Iluminação, temperatura, alimentação e umidade, né? Visto que a iguana ela é um animal diurno, em relação à iluminação, ela depende muito do sol, né? Além da temperatura que o sol fornece para a gente, ela também precisa de a radiação UVA e a radiação UVB. A radiação UVA ela tem um efeito mais psicológico, né? Talvez identificação de alimentos, esse tipo de coisa. E a radiação UVB está muito ligada à síntese de vitamina D e absorção de cálcio nos intestinos. Então, se o animal não tiver essa radiação, pode ser que ela tenha um problema sério, tá? Temperatura, porque todo réptil é de sangue frio, então eles precisam de uma fonte externa de calor para se aquecer. Quanto mais quente eles estiverem, maior o metabolismo dele, mais eles vão se alimentar, né? A questão da alimentação é uma questão que também pode dar um pouquinho de trabalho para o pessoal que está querendo criar, por ser um animal herbívoro, né? Então ele só se alimenta de verduras, frutas, legumes, né? E além de algumas rações próprias que tem no mercado e alguns complementos. Mas eles comem no máximo um dia sim, um dia não. Diferente, por exemplo, de uma cobra, que ela vai comer uma vez a cada 15 dias, né? Tá? E aí, em relação à umidade, que são animais de mata atlântica, de mata fechada, né, Amazônia e tal, eles precisam de pelo menos 70% a 80% de umidade relativa do ar. Então, a pessoa que ela quer comprar uma iguana, ela tem que ter todas essas informações na mão e saber manipulá-las, né? Legal. Talvez a infraestrutura para manutenção é bastante complexa, né? Precisa ter a luz correta, a umidade correta, a temperatura, é bastante interessante, perfeito. E com relação à alimentação, desmistifica uma coisa para a gente dá uma olhada nesse animal, a gente acha que esse animal, né, tem hábitos carnívoros, pelo que você me falou, ele é essencialmente herbívoro. Essencialmente herbívoro, ele não come nada de proteína animal porque ele quer, né? Ele tem uma demanda de proteína animal, mas é aqueles bichinhos lá do alface, sabe? Que os animais que vivem ali nas folhas, eles acabam comendo. E aí eles têm a demanda normal lá, a demanda que ele precisa ter ali já é suprida, tá? E lembrando também que são animais que ficam muito grandes, né? Então, um iguana ele pode chegar até uns quase 10 quilos, né, de peso e 2 metros de comprimento. Então, tem que pensar que você vai precisar de um lugar que suporte esse animal, sendo que é um animal arborícola, então ele precisa ter um espaço mais alto do que largo para ele ficar. Então, também tem esse fator aí que é o ambiente onde ele vai ficar, que precisa ser um ambiente grande, né? Não é qualquer lugarzinho você consegue colocar um iguana. Normalmente, esses que são comercializados, eles têm quanto tempo de vida? Todos os répteis, eles nascem no verão. Então, provavelmente agora, assim, a próxima ninhada que a gente vai ter vai ser em dezembro, janeiro. Essa daqui, ela nasceu em fevereiro, né? Que foi bem no finalzinho da temporada. Então, ela deve estar aí com mais ou menos uns 8 meses, tá? E aí, mas é sempre assim, quando você for encontrar réptil, você pode ter certeza que ele nasceu no começo do ano. Então, dá para ter sempre uma base aí de quantos meses ele tem. Pelo que eu percebo, esse é o tamanho médio que a gente normalmente encontra, né, para comercialização, eles são pequenininhos, né? Ah, sim. Tá, perfeito. Agora, uma outra coisa que a gente poderia estar conversando sobre essa espécie tempo de vida que ele vai sobreviver com a gente, seria uns 10 anos, você falou? Um pouco mais, cerca de uns 25 anos aí. 10 anos é um tempo que ela vai ficar num tamanho bacana, assim, com 1,60 m por aí, né? Então demora para crescer, mas você tem que saber que vai crescer. Tá bom? Para só um pouquinho. Gustavo, tira uma curiosidade aqui pra gente com relação à iguana. A gente vê a iguana, tá? E
dá para estar diferenciando essa iguana que é terrestre, que você, né, localizou para a gente, região da Amazônia e tal. A iguana marinha, elas são bem diferentes e não tem nada a ver com o camaleão. Explica um pouco para a gente, né, todos esses parentes aí dele. Basicamente assim, a iguana verdadeira, né, que é a nossa, cujo nome científico é iguana, é essa daqui que é a nossa verdinha, tal, que fica grande e tudo mais, né. A gente cai um pouco no contrassenso aí, porque, por exemplo, no Brasil a gente tem, né, os nomes comuns que variam de região para região. Então qualquer bichinho verde que a gente vê no mato é calango, né, ou é camaleão, ou é qualquer outra coisa, né, e o pessoal acaba não sabendo distinguir uma espécie da outra. Então o camaleão, né, ou com os bichos um pouco mais, por exemplo, o ameiva, né, que ele é mais parecido com o teiu do que com a iguana, que ele é verde, o pessoal já confunde tudo, né. Então a iguana mesmo é essa daqui que a gente está vendo aqui. As iguanas marinhas, que a gente chama de iguana de Galápagos, né, elas são das ilhas de Galápagos e elas não têm nada a ver com a família da nossa iguana aqui. Tá? Eles são animais de espécie diferente, que têm hábitos alimentares, hábitos, né, de vida totalmente diferentes, são animais marinhos, né, e eles se alimentam de alga lá embaixo, lá na costa, ali onde bate as ondas e tudo mais. Então são animais totalmente diferentes, não temos desta aqui no Brasil. Tá? Perfeito. Uma outra coisa que você poderia falar para a gente, seu conhecimento, é com relação aos hábitos, né, e a relação que a gente pode manter com esse animal em casa. Né? O que nós devemos fazer para realmente ele fique manso, porque senão ele pode se tornar um animal agressivo. Qual que é essa relação, esse contato? O que nós devemos fazer para ter uma boa relação, vamos dizer assim, com o nosso animal de estimação? Bom, primeiro, né, como chave de qualquer contato com o animal para ele poder se tornar ou não manso, é justamente o contato, o manejo. Então, você tem que pegar o animal, você tem que lidar com ele, saber que no começo, talvez quando ele chega na sua casa, ele fique um pouco mais arredio, porque ele acha que você é um predador que vai predá-lo e tudo mais, né? Para répteis, né, para iguana, o que você pode pensar? Que as primeiras horas do dia são as melhores para a gente fazer a manipulação, porque é a hora que está mais frio. Né? Então, consequentemente, o metabolismo dele está mais baixo e ele vai ter menos reação. Até ele se acostumando, depois ele vai numa boa. Depois de adulto, assim, né? Réptil nunca é aquele bicho que vai fazer festa quando o dono chegar. A menos que você esteja, por exemplo, com uma bandeja cheia de fruta, né? Que você pode estar andando lá na sua casa, ela já sai correndo, sobe no seu ombro e começa a comer ali na sua mão. São animais que gostam de carinho, né? Então, assim, desde que sejam acostumados, eles podem viver numa boa e eles reconhecem, sim, muito bem quem é o dono, quem trata, quem dá carinho, esse tipo de coisa. É um animal que dá para interagir bastante, tá? Com relação à pequena agressividade aí, a gente pode tomar uma rabada dele e morde também? Morder é mais agressividade, agressividade, tá? E a rabada é mais defesa, podemos falar assim. Então, um macho, por exemplo, que tiver adulto, ele vai perdendo essa cor verde e fica alaranjado, né? Então, ele está mostrando para a gente, né, tem um display de defesa ou um display de reprodução, que se você chegar perto dele, ele pode estar mais agressivo. Nessas horas, ele pode morder, mas como agressão mesmo, ele quer te machucar porque você invadiu o território dele. Já a rabada, ela serve como um aviso, né, e como um jeito para afugentar predadores, então é mais defesa mesmo, pura e simples, né, mas ele pode tanto morder quanto dar rabada. Mas o principal até de iguana não é nem quando ela está se defendendo, é porque por ela ser arborícola, né, ter hábitos de viver só em topo de árvore, as unhas dela são bem afiadas, então de repente ela pode arranhar com facilidade. Em relação aos sexos, eu consegui identificar qual que é o macho e qual que é a fêmea, quando eles são pequenininhos ou mesmo adulto? Existe um dimorfismo para isso, uma diferença? Existe sim um dimorfismo, mas é mais quando é adulto, né? Para você ter uma ideia, a gente só consegue ver, porque bem no fêmur, assim, na parte de baixo ali da coxinha dela, ali onde fica o fêmur, a gente tem uma linha de glândulas, né? Uma glândula do lado da outra que chama poros femorais. Nos machos, esses poros femorais são mais desenvolvidos do que nas fêmeas, mas só quando ele atinge maturidade sexual, então tem que esperar um pouquinho.